Estamos de volta, feliz 2023, quem é vivo sempre aparece. Fiquei o mês de janeiro off, porque tava, enfim, de férias, mas na verdade eu fico aqui trabalhando de bastidor, resolvendo tanto coisas da advocacia, quanto lançamentos que a gente vai fazer, desenvolvendo projetos que vão ser lançados aí ao longo do ano. Então, na verdade, eu tava de férias, né? De férias só de gravar vídeo mesmo. Mas estamos de volta, agora toda segunda-feira, um novo artigo do Código Penal. Hoje a gente vai falar sobre o artigo 13 do Código Penal, tá? E se você quiser me acompanhar nas minhas redes sociais para saber sempre que tá vindo vídeo e tudo mais, ficar atualizado, estão todas aqui na descrição, tanto as minhas redes sociais quanto do Fonte Jurídica. E também tem um link de acesso... Adotei um gato. Enfim, também tem um link de acesso pro nosso clube jurídico, que é um grupo de estudo que a gente tem, que a gente estuda através de séries. Então a gente vê uma série legal que tem uma relevância jurídica, a gente pega o tema daquela série, comenta ele juridicamente, faz um debate e tudo mais, então é bem legal. E hoje a gente vai falar sobre o artigo 13 do Código Penal. Vai ser um artigo um pouco longo, porque ele, além do caput ser muito importante, tem o parágrafo 1º, o parágrafo 2º, que também são relevantes e são um pouquinho extensos aí pra gente explicar tudo direitinho, pra vocês entenderem tudo direitinho. Mas é daquele jeito, né? Até o final do vídeo vocês sabem que vocês vão estar sabendo de tudo. Então completamos uma fase aqui dentro do nosso Código Penal. Agora estamos indo para a teoria do crime. Hoje a gente vai falar um tema que parece complexo. O nome é relação de causalidade, tá? A gente também vai falar da superveniência da causa independente e também vamos falar da relevância da omissão. Mas traduzindo, a gente vai falar sobre o quê? Sobre nexo de causalidade, nexo causal, talvez você já tenha ouvido falar isso dentro do direito penal. Vamos falar também sobre a superveniência da causa independente, que tem um nome super barará, mas é bem simples de entender, você vai ver como é simples. Eu tenho uma técnica para te fazer ensinar, para te fazer aprender isso aqui. E por fim, a relevância da omissão. O que acontece se eu sou omissa a um crime? Basicamente é isso que nós vamos falar aqui hoje. O artigo 13 vai falar do nexo de causalidade, né? Então, o caput, né? Mas pra gente entender o que é o nexo de causalidade, a gente primeiro tem que entender o que é um crime. O que é um crime? O que forma um crime? Quando acontece um crime? Então, pra gente entender o que é um crime, a gente tem que entender que ele é um fato atípico, né? Então, vai ser uma conduta que vai produzir um resultado que está tipificado no nosso Código Penal. E esse fato típico, ele tem alguns elementos. Ele tem que ter alguns elementos para ser configurado como um fato típico. E esses elementos primeiro, a conduta. A conduta, eu posso fazer ela como? Agindo, fazendo algo, ou através da omissão. A omissão também é uma conduta. E aí essa conduta também pode ser por dolo ou por culpa. Tem vídeo aqui no canal sobre tudo isso, você pode ir lá para entender direitinho esses institutos. Outro elemento que tem que ter no fato típico, o resultado. Então aquela ação tem que ter um resultado. Outra coisa é o nexo causal, que é o que a gente vai falar nesse artigo. O nexo causal é o quê? Eu acabei de falar que o fato típico tem que ter conduta, resultado e agora nexo causal. O nexo causal é o link que existe entre a conduta e o resultado. O nexo causal é tudo que existe entre a conduta e o resultado. Por isso que o nexo causal é quem diz se aquela conduta realmente foi o que gerou aquele resultado. Entendeu? Eu poderia acabar o vídeo aqui agora e ir embora e você entendeu o que é nexo causal, entendeu o artigo 13. Mas não é bem assim, a letra da lei complica um pouquinho as coisas, eu vou explicar tudo direitinho. Mas o nexo causal é isso que a gente vai, é isso que eu vou ter que te ensinar durante esse vídeo, que o nexo causal ele é a ligação entre a conduta e o resultado, é ele que vai falar, realmente, essa conduta aqui gerou esse resultado aqui, beleza? Outro elemento que a gente tem dentro do fato típico é a questão da tipicidade. Então aqui é que a gente vai ver se aquela ação que gerou aquele resultado tá dentro do Código Penal, tá tipificado, então beleza. Temos um crime, beleza? Entendido isso como introdução, agora vamos para o caput do artigo 13. Aquele esqueminha, gente, eu vou lendo e vou explicando para vocês. Então aqui tá falando de relação de causalidade, é o que tá escrito no nosso Código Penal, você pode ler como nexo causal, beleza? Artigo 13. O resultado de que depende a existência do crime, ou seja, aquele resultado que é um crime, aquela morte que aconteceu, aquele roubo que aconteceu, né? Somente é imputável a quem lhe deu causa. Por que ele tá falando a quem lhe deu
causa. Porque quando a gente está falando do nexo causal, a gente tem a conduta, a gente tem o resultado e o nexo causal, que é o vínculo entre a conduta e o resultado. Então, quando a gente vai falar de nexo de causalidade, a gente tem que falar do processo hipotético de ligação, que é uma teoria. O que é esse processo hipotético de ligação? É ele que vai mostrar pra gente, é a ferramenta que a gente vai utilizar para ver se aquele nexo causal, né, se realmente houve aquele nexo causal, se realmente houve ligação entre aquela conduta e aquele resultado. Mas como que a gente vai fazer isso? É isso que essa teoria fala. Ela vai falar que a gente vai listar todos os antecedentes, tudo que aconteceu antes daquele crime acontecer. Vamos listar todos os atos e vamos olhar um por um para ver se a gente vai punir aquele ato ou não. Então vamos lá. Eu matei a minha vizinha. Antes de matar a minha vizinha, eu fui no salão e arrumei meu cabelo. Depois eu encontrei um amigo e comprei uma arma com ele. Depois eu passei no shopping e comprei uma blusa, essa blusa que eu tô vestindo. Depois eu vim pra casa e atirei na minha vizinha. Pronto. Foi isso que aconteceu. A gente vai listar fato por fato do que aconteceu. Ela foi no salão, ela comprou uma arma, ela comprou uma blusa, foi no shopping comprar uma blusa, depois ela matou a vizinha. Eu ter ido no salão, tem alguma coisa a ver com o que aconteceu, com o resultado? Não. Então pronto, vamos excluir. Esse aqui não é o nexo causal. Eu ter comprado uma arma, tem relação com o que aconteceu? Se eu não tivesse comprado aquela arma, aquele crime teria acontecido? Não. Então, isso aqui permanece como uma causa do resultado. Beleza. Eu ter comprado essa blusa, teve alguma coisa a ver? Se eu não tivesse comprado essa blusa, eu teria cometido esse crime ou não? Então, não tem nada a ver eu ter comprado essa blusa. Vamos excluir como nexo de causalidade. Eu ter atirado nela, isso também é uma causa do resultado. Então, eu tenho duas causas do resultado. Eu comprei uma arma de uma pessoa e eu fui lá e atirei. Dentro dessa teoria, existe uma crítica. Nossa, mas se eu for ficar regredindo assim, né? Será que eu não vou até o infinito? A gente chama de regressão ao infinito. Por quê? Se eu ficar regredindo no que foi feito, aí meus pais me tiveram. Quando meus pais me tiveram, será que até ele poderia ser punido, então, por ter me tido e aí depois eu ter cometido um crime? Então, a gente tem esse processo hipotético de ligação que vai voltando para ver tudo que antecedeu e o que vai ser punido ou não. No caso, eu comprei uma arma. A pessoa de quem eu comprei essa arma pode ser responsabilizada pelo crime que eu cometi? Porque eu comprei a arma dela? É isso que essa situação vai analisar, beleza? E aí tem essa questão, essa crítica do regresso ao infinito. Se eu for ficar voltando assim, eu vou punir até meus avós, meus tataravós, todo mundo seria punido, né? Porque existe uma relação de causalidade com basicamente tudo que acontece. Entretanto, a gente também tem no nosso Código Penal falando o quê? Uma pessoa ela só vai ser punida quando aquele nexo de causalidade gerou aquilo ali, aquele ato, né? A pessoa somente vai ser punida se ela também tiver dolo ou culpa. Entende? Então, se ela não tiver dolo nem culpa, no caso, meus pais, eles não me tiveram para que eu um dia cometesse esse crime. Então, eles não têm nada a ver com o que aconteceu. Não agiram com dolo, não agiram com culpa, não serão penalizados. Entretanto, eu que fui lá e atirei na fulaninha e tudo mais, agi com dolo, agi com culpa, independente de eu ter comprado a arma de outra pessoa, eu vou ser a responsabilizada por esse ato. Entenderam como que é essa situação? Essas são teorias que eu tô falando pra vocês, tá? Tanto o processo hipotético de ligação, como essa questão da regressão ao infinito. Mas é muito importante trazer essa questão aqui, porque senão depois você vai ouvir falar sobre isso em algum lugar e falar, mas lá no vídeo eu não tava falando sobre isso. Então eu sei que isso complica um pouco mais o tema, mas é importante eu trazer isso. Então, beleza, fizemos o processo hipotético de ligação, identificamos que a conduta de eu ter ido lá e atirado na pessoa gerou aquele resultado que era a morte. Pronto, cometi um crime. Estou configurada dentro de um delito. Entenderam como que funciona aqui? Nossa, mas você falou demais. Sim, eu falei demais. Por quê? Vamos voltar lá no artigo 13. Eu terminei falando que o artigo fala assim, ó, somente é imputável a quem lhe dá causa. A pessoa que me vendeu a arma para que eu realizasse esse crime, ela também deu causa, porque se eu não tivesse comprado dela aquela arma, eu não teria cometido aquele crime, entendeu? Ela também deu causa ao crime, mas nesse caso ela não vai ser penalizada porque ela não agiu com dolo nem com culpa. Por isso que eu precisava contar tudo isso pra vocês, pra voltar aqui e fechar o artigo. Agora, pra finalmente acabar com o caput do artigo 13,
Aqui está dizendo, considera-se ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, aqui está dizendo que tanto um ato de ação como um ato de também omissão também configuram aqui para a gente falar dessa questão do nexo de causalidade. Beleza? Então, no caso, eu vi eu vi a minha vizinha matando minha outra vizinha. Eu vi. E aí eu não fui lá, não prestei socorro, eu não fiz nada em relação a ajudar essa pessoa. Nesse caso, eu fui omissa e eu também serei responsabilizada. Entendeu? É isso que fala o nosso artigo 13, quando tá falando da relação de causalidade. Eu sei que esse vídeo vai ficar um pouquinho extenso, mas eu tenho que falar do parágrafo 1º e do parágrafo 2º do artigo 13 e quero que seja tudo num vídeo só. Então, me aguentem aqui um pouquinho. Vamos para o parágrafo 1º do artigo 13, que vai falar da superveniência de causa independente. Primeiramente, superveniência, que vem depois. Então, quando a gente está falando de superveniência da causa, a gente está falando de uma causa que veio depois. E aí depois ele vem falando causa independente. Então, uma causa independente, uma causa que o sujeito não deu causa àquilo. Aquilo ali aconteceu por obra de outras coisas, do destino de outras pessoas. E é uma causa independente, uma ação independente, que eu não tive nada a ver com aquilo. Então, só para eu meio que contextualizar vocês aqui no que seria essa superveniência da causa independente, pra vocês já irem pegando o jeitinho aqui. Vou começar a ler. Gente, estão ouvindo aí o miado do gato? É que eu acabei de adotar um gato, ele é minúsculo, minúsculo. Eu ia até pegar ele aqui, mas nem sei. E aí ele fica aqui miando. E aí, esse bichinho, ele fica aqui, ó, miando, miau. Então, se vocês estiverem ouvindo um miau, 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 é que eu acabei de adotar esse bichano. Tá? E ele tá ronronando. Foi muito fofo esse momento. Mas vamos voltar aqui. O parágrafo 1º do artigo 13 fala que a superveniência da causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Os fatores anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Então, peraí, vamos lá. Esse aqui eu não entendi nada, Sara. Para você entender, é simples. É um exemplo muito clássico, todos os professores usam o mesmo exemplo, eu vou usar também. Eu fui lá e atirei na minha vizinha. E aí alguém chamou a ambulância veio e buscou minha vizinha. Quando a ambulância estava indo para o hospital com a minha vizinha, dentro lá que não tinha morrido ainda, a ambulância bateu em outro carro e capotou e a vizinha morreu. Mas não fui eu quem matei ela. E como que a gente prova? Como que a gente sabe que foi aquele nexo causal que gerou, que aquele nexo causal tá certo, de que aquela conduta gerou aquele resultado? Como que a gente faz para conseguir provar isso? Através de um laudo cadavérico, através de um laudo que comprove como que aquela morte se deu, entende? Então, assim a gente consegue comprovar que foi aquele nexo causal que daquela conduta gerou aquele resultado. Nesse caso, é exatamente o que o nome desse artigo fala, desse instituto fala. Superveniência de causa independente. É uma coisa que aconteceu depois do que eu fiz e foi independente, eu não tive nada a ver com aquilo. A ambulância bateu sozinha, não fui eu que bati na ambulância, eu não mandei ninguém bater na ambulância. A ambulância bateu sozinha, capotou o carro lá e matou a mulher. Então, nesse caso, a gente teve uma superveniência de uma causa independente. E aqui no parágrafo 1º, ele vai regular como que vai se dar a punição quando isso acontecer, entende? Então, aqui o que acontece? Ó? A superveniência de causa relativamente independente, o que eu acabei de falar para vocês, exclui a imputação quando, ou seja, não vai punir quando essa causa, por si só, deu o resultado àquele crime, entende? Então, no caso, não fui eu que matei a vizinha, foi a ambulância. E aí, nesse caso, eu vou ser punida por morte? Eu vou ser responsabilizada por uma morte? Não, eu não vou ser. Nesse caso, eu não seria punida pela morte dessa pessoa, mas seria punida pela tentativa, porque foi o que eu fiz, eu tentei matá-la, né? E para finalizar aqui o parágrafo 1º, ele fala: os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Então, o fato que eu cometi antes, que foi uma tentativa de homicídio, porque eu não cheguei a efetivamente matá-la, eu vou ser responsabilizada por isso. Mas o que aconteceu depois, de maneira independente, sem eu ter nenhuma ligação com aquilo, por isso eu não sou punida. A finalizar agora o artigo 13, vamos falar do parágrafo 2º do artigo 13, que fala da relevância da omissão, que aqui no nosso Código Penal é mais conhecido como omissão penalmente relevante. A gente geralmente chama assim.
Então vamos lá. A omissão é penalmente relevante quando o omitente, a pessoa que omitiu, devia e podia agir para evitar o resultado. Então o que ela tá falando aqui, gente? Tá falando que se eu podia evitar aquele resultado ali que eu tô vendo, eu vi que minha vizinha atirou na outra vizinha, e eu não chamo ambulância, eu não faço nada, eu vi tudo isso acontecendo, mas eu não fiz nada. Eu tô respondendo como quem cometeu aquele ato. Omissão é uma ação. É isso que vocês precisam entender, que omissão também é uma ação. Então, se eu deixar de fazer algo, é também fazer algo, entende? Então, se eu deixo de avisar, eu estou cometendo o mesmo crime que a minha vizinha cometeu. A minha vizinha tentou homicídio. E eu vi e não fiz nada, então eu também tentei. Entendeu? Se uma pessoa viu outra estuprando eu saio lá fora e vejo meu vizinho estuprando minha vizinha. Eu vejo isso acontecendo lá. Peraí. Então vamos lá. Eu saio lá fora e vejo meu vizinho estuprando minha vizinha. Beleza, eu vejo isso acontecendo, eu não faço nada, eu estou estuprando também. Eu também vou responder pelo estupro, entende? Então omissão também é uma ação. É isso que esse artigo tá falando. Então, eu só não tenho a obrigação de agir quando eu não posso agir, entende? Então, eu tava sem celular, eu tô com a perna, tô toda engessada, não consigo levantada do sofá pra pegar meu celular e chamar a ambulância. Então, eu não tenho o dever de agir, entende? Eu não tenho o dever de agir porque eu tô impossibilitada. Ou então, eu vejo alguém se afogando, eu não sei nadar, mas eu pulo na água pra tentar salvar aquela pessoa. Aí você tá sendo idiota, entendeu? Você não pode colocar a sua vida em risco pra salvar a de outra pessoa, entende? Sim, claro, se você quiser, se você achar que pode e tudo mais, você sabe nadar e quer salvar a vida de alguém, é óbvio, gente, faça isso. Mas se você não pode fazer aquilo, você não tem o movimento das pernas, você quer entrar num rio pra salvar a vida de alguém, entende? Tipo, a gente não cobra, aqui quando a gente tá falando dessa questão de omissão, a gente não cobra atos heróicos das pessoas, as pessoas não precisam ser heróis, entende? Elas só precisam fazer o seu dever de não ser omissa, entende? Tá, beleza. Mas quem é que tem esse dever de não ser omisso? O que é esse Instituto da Omissão e tudo mais, né? Então, aqui nesse artigo, a gente tá falando de quem são os garantidores. O garantidor, ele é a pessoa que tá vendo aquela ação ali, ela vê aquela ação acontecendo, então ela se torna no dever de ajudar naquela ação. E também tem os garantidores que a própria lei estabelece. Aqui no artigo 13, parágrafo 2º, a gente tem a linha A, B e C, que traz a questão dos garantidores. A legislação extravagante pode trazer outros tipos de garantidores. Ela tem que estar expressamente informando que aquela pessoa ali é um garantidor, tá? Então vamos lá, quem são os garantidores que o artigo 13, parágrafo 2º traz pra gente? A. Pessoas que tenham por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Então aqui a gente tá falando dos pais, a gente tá falando de um bombeiro, a gente tá falando de um salva-vida, um policial. A gente tá falando de pessoas que têm o dever legal já, por lei mesmo, de prestar esse tipo de socorro, né? A linha B. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Eu vou com um monte de crianças fazer um acampamento. Eu me tornei responsável por aquelas crianças. Então, nesse caso, eu sou uma garantidora da saúde delas, da vida delas. Se eu não cumprir com esse dever da saúde, da vida delas, os pais delas poderiam me responsabilizar. Se um dos filhos deles morrerem lá no acampamento, eu poderia ser responsabilizada. Então, são pessoas que elas não têm responsabilidade legal pela lei, mas que naquele momento elas tinham a responsabilidade por aquela pessoa. Então, uma babá que tá cuidando de uma criança, ela tem a responsabilidade. Se aquela criança morrer, ela pode ser responsabilizada. Ela é uma garantidora quando ela tá nessa função. Se eu vou fazer uma festa e eu contrato um segurança para essa festa, eu contrato um brigadista, essa pessoa está no papel de garantidor, tá? Beleza, para finalizar, a linha C. Com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Então, vamos lá. Eu criei uma situação de risco e tinha pessoas ali comigo. Então, eu sou garantidora por aquelas pessoas. Nesse caso, eu me coloquei como garantidora. Porque eu criei aquela situação de risco, então eu me coloco no dever de, claro, né? Não ser omissa e ser uma garantidora de todas essas pessoas. Aqui, gente, quando a gente tá falando de um crime que ele é realizado por omissão, a gente tá falando de crime comissivo. Então, crime comissivo é um crime que eu, por não fazer algo, estou cometendo um crime.
tá? Gente, e é isso o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido o artigo 13. Desculpa pelo vídeo um pouco mais extenso, porque realmente, geralmente a gente explica artigo por artigo, separado e tudo mais. Deveriam ser 3 vídeos, mas eu quis colocar tudo em um só, pra ficar direitinho organizado. O artigo 13 tá aqui completo. Pra vocês, assistam aí no vezes 2, que vai dar certo. E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.